Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José, esse espaço que a gente criou aqui para trazer pontos de vistas diferentes sobre a conjuntura nacional, filosofia, economia e o futuro do nosso país também. E o tema mais importante hoje que mobiliza a opinião pública é a prisão do ex-presidente Lula, o Intercept, enfim, a estrutura do Poder Judiciário, como é que é o funcionamento dessa estrutura, o que isso tem possibilitado e que futuro nós teremos aí pela frente. E para isso, como prometido, eu estou trazendo aqui um ilustre convidado, o ex-deputado Adi Damus, ex-presidente da OAB. E muito obrigado, Adi, você estar aqui com a gente. Eu queria começar primeiro te apresentando para o público. Por quê? Porque normalmente a gente vê pessoas pelos meios de comunicação, né? Eles viram entidades, eles ficam meio desumanizados. E o Adi é um militante de carne e osso que sempre lutou por direitos humanos. Eu queria que ele falasse um pouco da trajetória dele, rapidamente, para a gente entrar direto no nosso tema. Oi, Júnior, eu que agradeço aqui esse convite para estar nesse bate-papo que já é muito assistido aí na internet, já assisti a vários programas aí capitaneados por você. Eu sou advogado trabalhista, após ter passado pela presidência da OAB e pela Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro, enveredei pela política partidária, exerci um mandato de deputado federal por 4 anos, de 2014 a 2018, né, sempre na linha de defesa dos direitos humanos e procurar interpretar, não é, para o povo brasileiro o que significa o sistema de justiça, as suas virtudes e os seus vícios, né? Hoje eu diria mais vícios que virtudes. E sou um brasileiro vascaíno, gosta de ler e que gosta de ouvir boa música. Bom, Adi, vamos entrar aqui então no nosso tema aqui. Olha, eu queria começar primeiro numa conjuntura política, porque é o seguinte, o ex-presidente Lula, ele foi o presidente brasileiro mais bem avaliado da nossa história. Saiu com índice aí quase de 90% de aprovação. E hoje nós temos uma sociedade fracionada, fraturada, onde existem muitas pessoas que saíram do olhar crítico. Hoje elas têm um sentimento de ódio, né? É perceptível isso. Queria que, o que é possível dizer para essas pessoas? A gente perdeu metade do povo brasileiro? Ou algum modo da gente reunificar o Brasil, reunificar a nossa nação, né? E o que deu errado, Adi, para isso ter acontecido? Olha, Júnior, se fosse possível, né, num cenário hipotético, eu estar diante de todas essas pessoas, num grande auditório, ou num programa como esse, né, em que eu estivesse sendo ouvido por elas, a primeira sugestão que eu daria a elas é comparem a época do presidente Lula e comparem essa época. Você que é empregada doméstica, compare o tempo em que você podia andar de avião e veja se hoje você pode comprar uma passagem de avião. De ônibus, né? Até de ônibus está complicado. Até de ônibus está difícil. Se houvesse porteiros nessa grande reunião, nessa grande assembleia, eu diria, compare. Veja se seu filho hoje tem o acesso à universidade que o filho do seu colega do prédio ao lado teve naquela época. E assim por diante, Júnior. Uhum. Né? Eu pediria para comparar. E pediria também para as pessoas pararem para refletir um pouco, né? Desanuviarem o coração. Né? Porque esse ódio, essa intolerância, isso não tem justificativa, isso não se ampara em qualquer parâmetro de realidade, não há porquê. Eu acho que ódio e intolerância em nenhum momento se justificam, mas às vezes há uma base real, há um motivo para o ressentimento. Em relação ao PT, em relação ao presidente Lula, qual é a base desse ressentimento? Uhum. Por que essa intolerância, por que esse ódio, né? Que eu digo, Júnior, que também não é a maioria da população, não, né? A gente se deixa também muito levar pela virulência das redes sociais e acha que isto é um fenômeno que atinge eu diria que boa parte dos brasileiros hoje, por incrível que pareça, ainda está apática, né? Uhum. Diante desse quadro descomedido de desemprego, né? De violência, né? de dissolução das instituições, né? Mas, de fato, existe isso que você chamou de antipetismo. Existe, é real. Agora, acho que não tem justificativa.
apesar de todos os erros que o PT tenha cometido ou possa vir a ter cometido, a resposta a isso não é ódio nem intolerância. Pois é, eu vi aqui o editorial do Globo ontem, do Merval Pereira, ele diz que o que nós estamos vivenciando hoje é um ataque à Operação Lava Jato. Você está atacando a Operação Lava Jato, Adi? É esse o propósito dos advogados do ex-presidente Lula? Não, Júnior, nós estamos defendendo o Estado Democrático de Direito e, do nosso ponto de vista, a Lava Jato é um ariete contra o Estado Democrático de Direito. A Lava Jato personifica o estado de exceção. A Lava Jato não respeita a Constituição, a Lava Jato não respeita o ordenamento jurídico, por isso ela merece essas nossas críticas. A Lava Jato combate a corrupção. Bom, primeiro, que não cabe a juiz combater coisa nenhuma. O juiz pega o processo e julga de acordo com a prova dos autos. Segundo, que combate nenhum a qualquer tipo de ilícito, seja corrupção ou seja qualquer outro tipo de ilícito, justifica atentados à ordem jurídica, justifica atentado à Constituição. Pois é, o Adi, teve um episódio aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que é um paralelo interessante, quando a ex-juíza Denise Frossard, ela condenou bicheiros, né? E acabou também virando uma celebridade, tal qual o ex-juiz Moro acabou virando também. Quer dizer, cumpriram um determinado papel, que é um papel de exercer ali o julgamento, né? Mas acabaram virando celebridades também, né? Como é que você analisa esse tipo de situação? Um juiz, um magistrado que deveria cumprir o seu papel, acabar virando uma celebridade e mais um parênteses dentro do parênteses. Quando se fala em Operação Lava Jato, a força-tarefa seria conduzida normalmente por um Ministério Público e pela polícia, né? O juiz ele não deveria fazer parte de uma operação. Como é que você avalia tudo isso? Olha, para você ver, Júnior, que essa figura do juiz celebridade, ela não é de hoje. Hoje, ela se exacerbou, não é? Na figura do senhor Sérgio Moro. Mas já vem de algum tempo para cá. A juíza Denise Frossard é um exemplo localizado aqui no estado do Rio de Janeiro, mas é um exemplo. Ela julgou processos rumorosos, né, envolvendo contraventores aqui no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Espera só, Adi, somente, vamos continuar, mas não bate muito aqui não, porque tá bom. Vai descolar a retina do nosso povo. Há cerca de 10 anos atrás, 12 anos atrás, enfim. E isso fez com que ela se sentisse capacitada, não é, a disputar eleições. Aliás, o destino quis que ela disputasse eleições com alguém que hoje também está preso, né, que foi com o ex-governador Sérgio Cabral. Mas isso mostra, Júnior, que há determinados segmentos do sistema de justiça brasileiro que não se conformam em serem apenas servidores públicos, né, cumpridores das suas obrigações. Uhum. Após terem realizado concursos, né, resolvem ficar famosos, resolvem virar celebridades, agora a custas, muitas vezes, né, do respeito à Constituição que eles juraram defender, né, às custas da desconstrução do ordenamento jurídico, e acabam utilizando o processo, acabam utilizando as suas prerrogativas que são decorrentes, né, da Constituição, acabam utilizando isso em proveito próprio. Uhum. Adi, a gente tem no Brasil quase 200 mil presos que estão lá nas nossas masmorras sem uma sentença penal transitada em julgado em última instância. Isso denota que o que está acontecendo com o ex-presidente Lula e com outros réus também não é uma coisa nova. O sistema ele já tem operado dessa forma há muito tempo. O que aconteceu, Adi? Olha, eu acho que desde que se fundou o sistema penitenciário aqui no Brasil, as coisas são assim, né? A criminalização da pobreza, o punitivismo exacerbado, a ideologia de que o direito penal resolve os problemas sociais, né? É assim que pensa boa parte de segmentos médios brasileiros, da classe média, segmentos políticos, segmentos midiáticos, e isso faz com que o Brasil seja hoje a terceira maior população carcerária do mundo, né? Aqueles que lá estão, lá devem morrer, assim pensam
essas pessoas. Inclusive, o nosso presidente atual, ele deu uma declaração sobre aquele rapaz que foi preso com cocaína, que ele deveria ser eliminado, deveria ir para a Indonésia, né? O nosso presidente atual é um péssimo exemplo, né? É um mau exemplo para qualquer tema que nós invoquemos aqui. O atual presidente é um péssimo exemplo, né? Ele não tem compostura, né, para exercer o cargo de mandatário, de primeiro mandatário brasileiro. Mas ilustra bem, né, o pensamento de boa parte da sociedade, né? Está muito rebaixado, muito rebaixado. Infelizmente, o nível médio de consciência do povo brasileiro está muito rebaixado. Adi, eu queria fazer algumas ponderações com você, porque como o nosso programa é assistido por todas as correntes políticas, as pessoas falam, ele não perguntou tal coisa. Bom, então eu falei da Operação Lava Jato, mas eu queria tocar um pouco no tema corrupção. É porque a gente está discutindo muito a questão do ex-presidente Lula e parece que a gente estaria, de um certo modo, querendo apagar muitas distorções que aconteceram no passado com várias pessoas, inclusive quadros do PT, que são réus confessos, enfim. Como é que você analisa isso? Dá para a gente separar essas situações? Dá para reconhecer, por exemplo, que houve erros, houve crimes e essas pessoas deverão ser responsabilizadas ou está tudo dentro do mesmo pacote? Olha, Júnior, primeiro nós temos que enfrentar esse debate da corrupção como ele deve ser enfrentado, respeitando a lei, respeitando a Constituição e não reproduzindo determinado tipo de coisa. O Brasil, esse dinheiro da corrupção poderia estar sendo aplicado na saúde, na educação. Isso é conversa fiada, isso é mentira, né? Porque nós sabemos que investimentos em saúde e educação, eles não dependem do grau de corrupção no país. É questão de vontade política, né? E o capitalismo brasileiro não investe em educação e não investe na saúde. Então não é por conta de desvio de dinheiro da corrupção, que deve sim ser combatido. Deve, né, como qualquer ilícito, né? Agora, o que acontece aqui no Brasil é que isso está se dando fora, contornando o ordenamento jurídico, está se dizendo ao povo brasileiro, a Constituição é um obstáculo ao combate à corrupção. O grande problema do PT, e aí sim o PT errou e errou feio, foi querer adotar práticas que todos os partidos anteriores, e que o PT ganhou o apoio popular que ganhou, ao fazer a crítica a esses partidos, né, de utilizar, de se valer de determinados métodos de financiamento de campanha que o PT sempre criticou, sempre denunciou, o PT resolveu aderir a isso. Agora, casos individuais de malfeitos e de corrupção têm que ser apurados caso a caso, apurados no processo. O que não dá, como foi feito, é selecionar, é ter uma atitude seletiva e criminalizar seletivamente essa ou aquela personalidade, esse ou aquele personagem do partido. Quer dizer, o Estado Democrático de Direito, Adi, ele é uma garantia, inclusive, para a direita, né? Para claro. Atual presidente, porque daqui a pouco alguém levanta também situações análogas ao nosso presidente atual, que pode não estar no momento político muito bom lá na frente, e, enfim, o sistema está quebrado, né? Então, quer dizer, quando a gente defende o Estado Democrático de Direito, a gente defende para todo mundo, né? É para todo mundo. O Estado Democrático de Direito, ele é composto por valores e princípios que são gerais, abstratos e impessoais, né? E que devem ser aplicados a todos e todas, né? Adi, eu quero entrar em questões também mais objetivas. É o seguinte, juiz conversa sempre com o promotor? Você tem uma militância antiga, isso é comum porque é o seguinte, o Intercept ele revelou para a gente algumas coisas que deixaram rastro, ficaram materializadas. Mas a gente sabe que é possível também o juiz conversar com o delegado, conversar com o promotor sem rastro nenhum, sem nenhum tipo de comprovação. Como é que você vê isso? Olha, Júnior, infelizmente o nosso ordenamento jurídico, ele consolidou uma assimetria entre a acusação e a defesa. Só para dar um exemplo, que é um exemplo fácil de as pessoas perceberem, fácil porque percebem, veem, né? Numa audiência, quem está ao lado do juiz, num julgamento, quem está ao lado do juiz,
é o promotor. A defesa fica lá embaixo. Uhum. Né? Quer dizer, a defesa fica junto com a cenograficamente, a gente já tem um desequilíbrio. Tem ali o exemplo dessa assimetria. Né? No sistema, sobretudo num cenário punitivista, que envolve juiz e envolve promotor, os diálogos, né, se privilegia o diálogo entre juiz e acusação. Agora, o que o Intercept está mostrando é uma anomalia. Né? Esse grau de, primeiro, mostra a amizade entre Sérgio Moro e aqueles procuradores de Curitiba. Uhum. Todos de famílias de oligarquia, todos da mesma geração, estudaram nos mesmos colégios, na mesma faculdade, frequentavam os mesmos restaurantes, se frequentavam, são todos amigos pessoais. E o grau de intimidade que essas conversas demonstram, isso é uma anomalia. Essas conversas, então, é mentira de que isso seja comum. Se é comum, é pior ainda, porque são todas conversas que mostram atentados à Constituição, ao Código de Processo Penal e ao Código Penal, né? São conversas que mostram que Sérgio Moro era o verdadeiro chefe da Operação Lava Jato, né? Mostra uma promiscuidade entre a acusação e o juiz, né? E mostram que Sérgio Moro era um juiz suspeito. Ele aconselhava não, ele fez mais do que a proibição do Código de Processo Penal, que proíbe o aconselhamento de juiz e as partes. Né? O juiz não pode aconselhar as partes, ele dava ordens. Ele orientava a Operação Lava Jato. Diante desses fatos, que desdobramento você acha que isso poderá ter no futuro do ex-presidente Lula? Porque nós sabemos que em setembro, outubro, ele deve ser beneficiado pela progressão de regime. Mas a gente tem aí um cronograma que, se a gente contar para algum estrangeiro, ele não vai entender absolutamente nada, né? O que o Intercept pode influenciar nessa realidade? Olha, Júnior, eu analiso esse trabalho extraordinário do Intercept como um grande trabalho jornalístico. Agora, o Intercept ele não está vinculado à defesa do presidente Lula ou à defesa de seja lá quem for. Né? É um trabalho jornalístico que tem lá os seus critérios, seus métodos. Né? Eu vejo gente reclamando, puxa, podia ter divulgado uma coisa melhor, uma coisa mais forte. Puxa, mas está demorando muito, há 2 dias eles não divulgam nada. Nós não temos nada a ver com isso. Né? O Intercept, o Greenwald tem lá os critérios dele, são critérios pautados pelo jornalismo, né? Que, aliás, um jornalismo reconhecido e premiado no mundo todo. Ganhou Oscar, ganhou o prêmio Pulitzer, enfim. Você sabe que eu estava lendo um livro do Noam Chomsky, o Adi, eu não sabia, que nem lembrava, né? Que foi o Greenwald, né, que revelou os problemas lá em Guantánamo, em Abu Ghraib, as torturas que soldados americanos estão fazendo. Quer dizer, é um cara que vem em casos de altíssima importância mundial. Um jornalista tarimbado, reconhecido mundialmente, um homem sério, né? Então, ele está fazendo um trabalho extraordinário. Agora, eu não coloco essa questão do Intercept, essas revelações, como Lula versus Lava Jato, Lula versus Sérgio Moro. Eu coloco Lava Jato versus Estado Democrático de Direito. Né? O que a Lava Jato fez foi cometer atentados, inclusive crimes de lesa pátria. Isso ainda tem que ser mais explorado, porque a Lava Jato ela contou com a participação do Departamento de Estado norte-americano na sua organização, na sua inspiração. Então, Júnior, ela está mostrando aquilo que nós sempre denunciamos, a utilização do processo penal como arma de guerra, como arma de perseguição política. E, nesse sentido, o presidente Lula é um perseguido político. Não pelos militares, não pelo DOI-CODE, não pelo CNMAR, mas pelo próprio sistema judicial brasileiro. Pois é o que alguns doutrinadores chamam de direito penal do inimigo, né, Adi? Você tem um direito penal que ele acaba funcionando com muito mais eficácia dependendo da conjuntura política, né? Bom, eu queria entrar numa outra questão, Adi, papel dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, durante a Operação Lava Jato, até outras operações, sempre me chamou muita atenção de operações serem feitas de madrugada,
e sempre ter uma rede de televisão, que vocês todos sabem qual é, sempre presente. Como é que você vê isso? Olha, Júnior, só para ficar no exemplo mais recente, que é o exemplo de 2, 3 dias atrás. A Folha de São Paulo, se não me engano, está em parceria com o Intercept, divulgou novos diálogos, né? E num deles, o procurador Dallagnol fala: temos que fazer uma busca e apreensão na casa do Jacques Wagner, né? Por uma questão simbólica, né? Não por uma questão de interesse público, não uma questão de preservar o processo penal, mas uma questão simbólica para influenciar no jogo político. E o Wagner, quando foi ouvido, e eu liguei para ele para me solidarizar com ele, né? Ele falou: Adi, nesse dia, no dia que houve a busca e apreensão na minha casa, eu percebi algo estranho antes da chegada da polícia, né, e do Ministério Público. Aí eu percebi que seria alvo de ou de prisão ou de uma busca e apreensão, que 40 minutos antes já havia o caminhão da Rede Globo lá na porta da minha casa. 40 minutos antes. Quer dizer, Mãe de Ná não morreu. Mãe de Ná está usando seus poderes para avisar o pessoal da televisão. Não sei se você assistiu, e se os nossos amigos internautas assistiram, a entrevista do ministro Gilmar Mendes na semana passada na Globo News, em que ele relata, né, um diálogo que teve com o falecido ministro Teori Zavascki, em que o ministro Teori reclamava: olha, poxa, eu sei das denúncias pela televisão, antes de chegarem a mim. A defesa também sabe das denúncias pela televisão, antes de chegarem a ela. Então isso é uma distorção, né? Isso mostra que o sistema midiático está associado a esse projeto do sistema de justiça. Um alimenta o outro, não é, no sentido da seletividade, no sentido do linchamento moral, que o primeiro julgamento acontece pela mídia, né? E depois o judiciário chancela aquilo que a mídia já fez, já julgou. E o caso mais emblemático não é nem do presidente Lula não, Júnior. Sabe qual é o caso mais emblemático? É aquele episódio da Escola de Base de São Paulo. Sim. Né, em que aquele casal foi massacrado, né? Depois, anos depois, se chegou à conclusão óbvia de que eram inocentes, e a inocência foi reconhecida pela mídia numa nota de rodapé. Depois de várias vidas de manchete do Jornal Nacional, de manchete dos jornais escritos, né? Num verdadeiro massacre que ceifou a vida daquele casal. No entanto, Adi, toda vez que a gente vê uma personalidade da República falando sobre a imprensa, a começar pelo ministro Toffoli, que na homenagem aos 54 anos da TV Globo, ele fez ali homenagens rasgadas, né, onde se fala muito da liberdade de imprensa no Brasil. Eu te pergunto, no Brasil nós temos liberdade de imprensa ou liberdade dos donos dos meios de comunicação? Júnior, é muito boa essa tua pergunta, porque nós temos que distinguir isso. A liberdade de manifestação e expressão que cabe, que é um direito, né, constitucional de qualquer cidadão, de qualquer cidadã, e a liberdade de imprensa, que é exatamente isso, é a liberdade dos donos dos meios de comunicação em fundarem um órgão de comunicação, que é um órgão, é uma empresa, é uma empresa. E é claro que aquilo que se escreve nos jornais tem que ser garantido. O direito à manifestação dos jornalistas, dos editorialistas, mas só que, Júnior, aqui no Brasil nós temos a liberdade de imprensa, que é assegurada, também assegurada constitucionalmente, e o abuso à liberdade de imprensa. Os órgãos de comunicação abusando do seu poder, não é à toa que já houve até filmes sobre isso, é o quarto poder, né? A imprensa é considerada uma espécie de quarto poder, talvez o poder mais poderoso, digamos assim, que é um poder... Que é o reitor, né? Com capacidade de forjar consciências e de destruir reputações. Bom, agora que nós estamos chegando à parte final da nossa entrevista, Adi, eu queria perguntar para você, você esteve com o ex-presidente Lula, como é que está o astral dele? Ele acredita na justiça, Adi? Porque muita gente diz o seguinte, o presidente Lula não devia ter se entregado, ele deveria ter buscado já que ele está sofrendo esses abusos todos, ele não deveria ter acreditado porque acabou sendo uma inocência da parte dele. Como é que você avalia isso? Júnior, olha, o presidente Lula,
eu, por conta da convivência com ele, foi uma convivência exatamente no pior período da vida dele, que foi esse período da perseguição política. Eu não conhecia pessoalmente o presidente Lula. Uhum. Então eu conheço de 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá. Foi exatamente esse período da perseguição. Uhum. E é claro que eu me afeiçoei a ele. Aliás, qualquer pessoa que conviva com o presidente Lula se afeiçoa com muita facilidade a ele. Então, talvez o meu julgamento esteja distorcido pelo sentimento pessoal que eu nutro por ele, mas às vezes me dá a impressão de que o presidente Lula é feito de outra matéria. Porque tudo que esse homem sofreu, Uhum. o massacre midiático, o massacre do populismo penal midiático que ele sofreu ao longo desses anos, que custou a vida da sua mulher, perdeu o irmão, perdeu o neto, perdeu um amigo querido como o meu colega Sigmaringa Seixas. E este homem, quando nós chegamos lá em Curitiba, eu visito o presidente Lula periodicamente, eu faço parte da sua equipe de advogados, o presidente está bem-humorado, Uhum. com muita clareza do que está acontecendo aqui no Brasil. Nesse período da prisão, que já tem aí 1 ano e 4 meses, 3 meses, eu nunca ouvi da boca do presidente Lula uma palavra de ressentimento, uma palavra de ódio, uma palavra de desapreço a Sérgio Moro e o restante dos seus algozes. Óbvio que ele se indigna, óbvio que ele sabe que é vítima de uma injustiça, ele critica essa turma, agora dentro de um padrão. Então o que eu percebo é que o presidente Lula é muito cioso do seu papel Uhum. como ex-chefe de Estado. Ele é muito cioso de como ele vai entrar para a história. Uhum. Então ele falou: Adir, eu fui instado diversas vezes a pedir asilo e isso não me faltaria para onde eu quisesse ir. Uhum. Mas eu não posso dar esse exemplo ao povo brasileiro, né? É um ex-presidente que, se fizesse isso, estaria dizendo ao povo: eu não acredito nas instituições brasileiras. Uhum. Eu ajudei a consolidar as instituições brasileiras. Eu, no meu governo, ajudei a criar mecanismos de combate à corrupção. Nós, no nosso governo, demos autonomia à Polícia Federal, ajudamos a reconhecer autonomia ao Ministério Público, então eu não poderia virar as costas à minha trajetória. Uhum. Então, se eu tiver que passar a vida aqui na cadeia, eu passo, mas vou passar de cabeça erguida. Uhum. Né? E o Intercept está mostrando que quando ele diz: eu durmo bem à noite, duvido que o Moro e o Dallagnol durmam bem à noite como eu durmo. Bom, o Intercept está mostrando que não dorme. Bom, Adir, outra questão também, só para a gente finalizar, daqui a pouco a gente vai encerrar o programa. Muita gente critica o PT, o Lula e Dilma, de não terem escolhido, entre aspas, ministros bem alinhados para o Supremo Tribunal Federal. Queria que você comentasse isso e desse um palpite aí. O que você acha que vai acontecer nos próximos julgamentos quando chegar até o Supremo Tribunal Federal? A questão do ex-presidente Lula. Olha, Júnior, presidente Lula e presidente Dilma, você vê, o PT foi acusado de aparelhar o Estado. Eu gostaria que me apontassem onde o PT aparelhou o Estado. Quando teve a oportunidade de aparelhar no Supremo Tribunal Federal, no STJ também, no STJ, nos tribunais em geral, os tribunais federais que nomeia o presidente da República. Né? Então, tribunais regionais federais, tribunais regionais de trabalho, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, isso nunca aconteceu. Agora, e Júnior, vou abrir aqui um parêntese. Não há hipótese, por exemplo, vamos falar aqui da Suprema Corte norte-americana, de um presidente republicano nomear um democrata para a Suprema Corte e vice-versa. Isso é aparelhamento? Não. Uhum. Isto é, vou nomear um ministro, né, que tenha um mínimo de afinidades com a minha visão do Brasil, com a minha visão da sociedade brasileira. Se eu for contra a pena de morte, eu não vou nomear um ministro a favor da pena de morte. Sim. Né? Se eu sou alguém
preocupado com o meio ambiente, eu não vou nomear alguém que não tenha preocupação com o meio ambiente. Acho que isso faltou ao presidente Lula e à presidente Dilma. Não é aparelhar, não é colocar alguém ali que pense exatamente como eu, ou alguém não, se um dia eu vier a ser processado, eu tenho que colocar alguém ali que me inocente. Não. Eu acho que faltou uma melhor perspectiva no sentido de nomear ministros com uma visão de Estado Democrático de Direito que se assemelhasse àquilo que o presidente Lula, com aquilo que o presidente Lula e a presidenta Dilma pensavam. E o futuro, o que você acha? Olha, eu acho que a perseguição ao presidente Lula vai continuar, acho. O TRF da 4ª Região já está apressando o julgamento do outro processo. Eles tinham dito que não iam fazer isso, mas você está trazendo agora a informação. Agora, vamos ver aí se o Intercept, né? Quem sabe o Intercept revela um diálogo espúrio, né, do Dallagnol, do Sérgio Moro com a turma lá do TRF4. Pode ser que isso mude o rumo das coisas. Gente, pode terminar. Temos que, enfim, essa luta em prol do presidente Lula é uma luta em prol do Estado Democrático de Direito e ela vai ser travada nas ruas, né? Os tribunais, eles serão apenas reflexos dessa luta. Gente, olha, eu queria agradecer imensamente o Adi Damus, que está aqui conosco. Você que está fora do Brasil, a gente tem uma audiência muito legal fora do Brasil, Adi, porque as pessoas estão querendo fugir dos grandes meios de comunicação para saber alguma coisa, né? E nós aqui estamos nos propondo a isso. Então, um grande abraço a você que está fora do Brasil, você que está em pequenas cidades espalhadas, né? E a gente espera ter jogado um pouco mais de luz sobre essa questão toda. Eu fico por aqui. Um grande abraço, Adi, mais uma vez. Um abraço e a você, até a próxima, né? Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.